Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um lanche clínico. Esse lanche clínico muito querido, muito especial hoje, com o time da MTN, tá? Os relatores vão ser Dr. Renan, nutrólogo, tá? Aline, que é enfermeira da UTI, representante aqui, coordenadora das UTIs. A Gabi, da farmácia, Gabriela Sasaki, e a Paloma, nossa nutricionista também do time da MTN, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre a importância da multidisciplinaridade da MTN, nossa atuação, cada um vai falar um pouquinho e vamos ficar abertos para todos os comentários e as perguntas que vierem na sequência, tá bom? Vamos começar com a apresentação. Palominha, você quer começar? Quer projetar? Sim, posso começar aqui. Vocês estão me A gente ouvindo? ainda não te vê, só um minutinho. Conseguem me ouvir? Sim. Pode já transmitir, tá bom? Tá bom. Apareceu para vocês? Sim, pode começar. Bom, gente, então eu trouxe aqui um pouquinho sobre como a MTN é composta de acordo com a regulação técnica, né? Obrigatoriamente, a MTN deve ser composta pelo médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico. E aí eu trouxe um pouquinho também das atribuições do nutricionista de acordo com essa regulamentação. As principais, né, que são realizar a avaliação nutricional do paciente, sempre utilizando os indicadores subjetivos e objetivos, a fim de identificar qual o risco nutricional desse paciente, sempre conforme os protocolos institucionais pré-estabelecidos. Adequar a prescrição dietética, sempre em consenso com a equipe médica, também sempre levando em consideração a evolução nutricional e a tolerância digestiva apresentada pelo paciente. Acompanhar a evolução nutricional do paciente em terapia nutricional, independente da via de administração, até o momento da alta. Sempre orientar o paciente, a família ou o responsável pelo paciente quanto à preparação e utilização da nutrição integral prescrita para o pós-alta hospitalar. Sempre garantir os registros claros e precisos, né, de todas as informações que se relacionam à evolução nutricional do paciente. Então, a quantidade de caloria e de proteína que esse paciente recebe, se isso atinge as necessidades nutricionais pré-estabelecidas, os sintomas gastrointestinais, hábito intestinal, se tem EMES. Então, a gente precisa sempre garantir esses registros de forma mais clara para evoluir adequadamente a terapia nutricional do paciente. Ainda aqui sobre as atribuições, né, sempre atender os requisitos técnicos para a manipulação da nutrição integral. No nosso serviço, a gente utiliza o padrão de dieta fechada, né? Então a gente manipula somente os suplementos, os probióticos, mas a gente sempre precisa assegurar uma manipulação adequada, sempre fornecedores adequados com certificado de análise. Então tudo isso faz parte aí das atribuições do nutricionista como parte da MTN. E aí falando um pouquinho sobre a multidisciplinaridade, eu trouxe um pouquinho também relacionando a nutrição com cada equipe que faz parte, né, da equipe multi. Primeiro, falando sobre a enfermagem, o nosso trabalho sempre em conjunto aí com todas as equipes. Nós da nutrição temos vários indicadores. O principal deles que a gente sempre fala é sobre o volume prescrito e infundido, então sempre assegurar que o paciente receba pelo menos 80% do que foi prescrito de dieta integral em 24 horas. E por que a gente conta com a enfermagem, né? Porque todos os dados que são inseridos neste indicador, a gente coleta através do prontuário eletrônico do paciente e tudo vem da enfermagem, né, do técnico que está ali em cuidado direto com o paciente. Então, também a gente conta com a equipe de enfermagem para trazer para a gente informações adequadas sobre o hábito intestinal e tolerância à terapia nutricional integral do paciente. É claro que alguns pacientes estão conscientes, conseguem responder para a gente,
né, se o intestino funciona, se tem algum sintoma gastrointestinal, ou alguns estão acompanhados por familiares ou responsáveis que também trazem essa informação, mas a gente sabe que em alguns casos, alguns pacientes ficam desacompanhados, e aí a gente conta com a equipe para fornecer para a gente tudo isso sobre a tolerância e os hábitos do paciente. Também sobre a sinalização de alta, por quê? Alguns pacientes internam e passam a utilizar a terapia nutricional durante a internação e precisam dar continuidade no pós-alta hospitalar. Então, a gente precisa fazer uma orientação para que esses familiares ou o próprio paciente saibam uma forma adequada de manipular, de infundir essa dieta em casa. Também sobre a sinalização de lesão por pressão. Claro, a gente acessa todos os prontuários, a gente vai atrás dessa informação, mas o quanto antes essas informações chegam para nós, antes a gente consegue atuar e, de repente, recalcular uma meta nutricional do paciente, oferecer um nutriente adequado para cicatrização dessa lesão. Também sobre sinalização de saque de sonda, porque se esse paciente sacou a sonda, seja de forma acidental e vai precisar repassar, esse paciente fica com a terapia nutricional integral pausada, então ele não vai atingir aí o volume que a gente considera adequado de 80%, provavelmente. Quando o paciente saca a sonda porque precisava ficar contido, mas o familiar tirou essa contenção do paciente, a gente, como nutrição, também consegue levar um pouquinho de conscientização para quem cuida desse paciente, para quem acompanha esse paciente, de que o paciente recebe através da sonda é importante para ele, e explicar sobre a nutrição integral, sobre o porquê, às vezes, o paciente precisa ficar contido para não ocorrer esse saque de sonda. Então, um trabalho em conjunto mesmo. E também nas nossas reuniões mensais de indicadores, né? Onde a gente traz sempre os nossos indicadores de todo mês, tanto a nutrição quanto as outras equipes, e discute sempre um pouquinho sobre os pontos de melhoria. Aqui eu relacionei um pouquinho a nutrição com a equipe médica, né? A gente sempre conta com a equipe médica, seja a nutrologia ou às vezes a equipe assistente do paciente, para discutir os casos sobre a progressão de terapia nutricional, para garantir que esse paciente atinja as necessidades também pré-estabelecidas. A gente também conta com a equipe médica para sinalização sobre a alta do paciente. Então, muitas vezes a equipe assistente já tem ali uma ideia de quando esse paciente tem previsão de alta e já informa para a gente iniciar as orientações sobre a terapia nutricional para alta hospitalar. Também para a implantação de protocolos. No nosso serviço, recentemente, a gente está implantando aí o protocolo para pacientes que internam apenas para confecção de GTT ou para passagem de uma sonda, né? Para que esse paciente receba os cuidados adequados até o momento da alta. E também a equipe médica participa com a gente das reuniões mensais para atualização dos indicadores. E aqui eu correlacionei um pouquinho a nutrição com a farmácia. Então, a gente conta bastante com a equipe de farmácia nessa parte de qualificação dos fornecedores, aquisição e distribuição segura da nutrição integral. Recentemente, a gente teve também no nosso serviço um treinamento de manipulação das bolsas de nutrição parenteral. Então, foi um treinamento que a equipe de farmácia, em conjunto com a equipe de nutrologia, promoveu, organizou, junto com o fornecedor das bolsas, e promoveu para os técnicos de enfermagem, para os enfermeiros mesmo, para as pessoas que prestam essa assistência direta para o paciente. E a farmácia também participa um pouquinho das reuniões mensais com a gente para atualização de todos os indicadores. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui brevemente, todo mundo vai falar um pouquinho, principalmente relacionando a nutrição a cada equipe que faz parte da MTN, né? O nosso trabalho, ele não é sozinho, a gente sempre precisa de todas as equipes trabalhando em conjunto para oferecer o melhor para o nosso paciente. Obrigada, Paloma. A gente vai dar sequência agora com a sua, Aline, pode ser? A gente vai projetar, tá? Quem vai falar conosco agora é a Aline Xeregati, coordenadora da UTI, maravilhosa. Que responsa, né? Tantos adjetivos. Bom, queria agradecer o convite inicialmente, tá? Frente à equipe da MTN.
Eu vou falar um pouquinho do papel da enfermagem, tá? Vou falar o papel da enfermagem porque não é a enfermeira que é integrante do grupo da MTN. Só que há desdobramentos, né, pelo serviço da enfermagem, e vou comentar um pouquinho qual é o papel de cada um, tá bom? O papel do enfermeiro na terapia nutricional, ele está respaldado na resolução, né, numa RDC de 63 desde 2000, tá? E o principal foco na cadeia ali, que faz interface com os outros integrantes da equipe, nós ficamos com o finalzinho, né, dessa interface, que é principalmente a administração da terapia nutricional, tá? E esse processo da administração da terapia nutricional, ela tem que ser feita dentro de um processo para o paciente, um processo seguro. Então, isso que eu vou acabar desmembrando e comentando com vocês. Um outro ponto importante é a avaliação dos eventos e indicadores, vou falar mais à frente, e quem quiser, enfermeiros que estão presentes e gostariam de se especializar na área, a gente tem um exame nacional para obtenção de certificado, tá? Na área de atuação de terapia nutricional parenteral e enteral pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, tá? Quando a gente fala de terapia nutricional, o foco da enfermagem, nós temos dois focos, tá? O primeiro foco é a nutrição parenteral, tá? Que é um foco que tem exclusividade da atuação do enfermeiro, tá? Isso está normatizado na portaria de 272, desde 98. Então, todas essas fases aqui do processo, desde da escolha do catéter até a administração, é feita permeando pelas atividades do enfermeiro. Então, quando eu falo em terapia nutricional parenteral, eu tenho dois pontos, né, para serem destrinchados, né? Primeiro é a escolha do catéter. Normalmente, a escolha do catéter tem que ser uma escolha de um catéter de dupla via, preferencialmente, tá? De inserção central, porque isso tem muito a ver com a osmolaridade da solução, tá? Então, soluções que têm em torno de 800, 850 milimol já tem indicação de ser uma via de grosso calibre e uma via de um acesso central, tá? Outra característica importante é a via exclusiva, por isso que é importante ter um catéter de 2 vias. Então, isso muito tem nossa avaliação à beira-leito, que às vezes vai passar um catéter central, o paciente tem alguma outra medicação, então a gente tem que falar assim, opa, vamos tentar, pela nutrição parenteral que vai adentrar nesse paciente ou pela indicação, vamos proporcionar que seja passado um catéter de dupla via, tá? E aqui todos os cuidados com o catéter que a gente tem que ter como se fosse recebendo outra medicação, porque a gente trata, né, a nutrição parenteral ou a terapia nutricional como uma ação medicamentosa dentro da cadeia medicamentosa, tá? Um outro ponto é a escolha da solução, tá? Como é que é a forma de preparo dessa solução? Então, o enfermeiro tem que conhecer se é uma nutrição que foi prescrita pelo médico, que se é uma nutrição industrializada ou individualizada, tá? Como está a apresentação, porque são pontos de checagem, né? Qual é a apresentação dessa solução, que ela advém de um outro serviço, se ela advém de um outro serviço, se a solução está na validade, inclusive no tempo de administração também, se está dentro da validade, se essa solução é fotossensível e a administração propriamente dita, tá? Principalmente nos cuidados em relação ao volume prescrito versus o volume fudido. E quando eu falo da outra ação, da atuação da enfermeira, né, e desdobrando isso para a enfermagem, nós teríamos a nutrição enteral, tá? O primeiro ponto aqui é a orientação do paciente e família. Qual que é a indicação dessa terapia nutricional enteral para o paciente, tirando todas as suas dúvidas, junto com o apoio do nutricionista, tá? E qual vai ser o controle, qual vai ser o desdobramento disso frente à terapêutica do paciente. Um outro ponto é qual via de administração vai ser escolhida, tá? Nós temos a sonda nasoenteral, nós temos a sonda oroenteral e nós temos a sonda em posição transpilórica.
E essa ação é exclusiva do enfermeiro. A passagem de sonda, nós temos uma regulamentação, tá? Que é exclusiva do enfermeiro e a gente tem que assegurar, depois da passagem que essa sonda, que ela esteja bem posicionada e adequadamente locada para não infringir, né, os possíveis eventos. Passando um pouquinho, aí eu entro na administração da dieta. Aqui entra muito o papel do técnico de enfermagem. Lógico que, frente a uma prescrição médica, o enfermeiro checa essa prescrição, checa todo o contexto, né, de volume de infusão, mas aqui eu preciso, né, do técnico de enfermagem que ele acaba, ou auxiliar, que ele acaba fazendo esse desdobramento beira-leito, tá? Então, é importante que ele também seja um profissional inserido nesse contexto e extremamente capacitado para isso. Conforme a prescrição médica e atendendo os padrões de segurança, tá? Um ponto importante é que esta nutrição, frente à prescrição médica, ela pode ser contínua ou intermitente. Quando a gente até lê, né, na literatura, a gente tem que ver por gavagem também, que é a forma praticamente em bolos, mas são em casos muito específicos que a gente acaba utilizando esta forma de administração. Um outro ponto importante, como a Paloma disse, tá, que também faz parte de uma atribuição, na grande maioria do técnico, mas é checado pelo enfermeiro, são os registros inseridos nas folhas de controle de balanço hídrico, tá? Principalmente infusão em ml hora, que vem de uma prescrição médica, o controle de peso, que faz interface com os dados, né, com a nutricionista, qual é a tolerância da dieta, né, que o paciente está tendo com essa dieta, e avaliação gastrointestinal. Aqui é importante a gente avaliar a data da última evacuação, além da tolerância da dieta, também padrões de abdômen distendido que a gente percorre como enfermeiro dentro do exame físico. Um outro ponto importante, a avaliação e troca da fixação da sonda nasoenteral. Quando eu falo avaliação, é para ver se a fixação que está padronizada na instituição, ela está adequada, tá, para que essa sonda fique fixada e que haja, né, prevenção, que essa sonda não cause lesão no paciente, principalmente para fazer a prevenção de lesão por pressão em asa de nariz, que é uma das ocorrências que pode acontecer com essa fixação de sonda, ou o tipo de fixação de sonda que a gente tem padronizada. Treinamento dos colaboradores, isso é uma ação em cascata, tá? Então, como eu falei aqui, que o técnico de enfermagem ou auxiliar, ele faz a interface junto, né? Faz essa interface conosco, é importante que o treinamento de colaboradores, tá? Tenha adequação num programa de capacitação, adequação de educação continuada, mas eu sempre falo que todos os membros da equipe devem ser sempre treinados e orientados. E por último, mas não menos importante, que tudo isso, né, como a Paloma disse, eu extraí 2 dos principais indicadores que corrobora, principalmente frente a essa avaliação, tá, e o registro das anotações para que a gente retire e extraia os indicadores. Então, um dos principais, eu estou citando 2 só o volume prescrito versus o volume infundido, tá? E a perda de sonda nasoenteral também é um indicador que monitorado junto com a interface com a nutrição e a enfermeira que realiza essa análise, tá? E, diante disso, comunicar qualquer intercorrência técnica ou administrativa para os demais membros da equipe. E aí eu acabei colocando, né, uma frase final da Florence, que todo observador cuidadoso do doente irá observar isto. Milhares de pacientes estão anualmente passando fome no meio da abundância, por necessitarem da atenção aos meios que farão com que eles possam receber alimentação. Então, não adianta a gente ter um processo todo sistematizado, todo organizado, se isso não chegar de uma forma correta ao paciente, de uma forma adequada, e ele não receber essa alimentação que deverá ser proporcionada. Tá bom? Muito obrigada, viu? Bom, nós vamos dar sequência aqui
com a apresentação da farmacêutica Gabriela. Pode vir, Gabi. A Paloma vai projetar para nós e vamos dar sequência aqui. Eu já estou um pouco nervosa. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela, farmacêutica, participante aí do grupo da MTN. A Paloma já introduziu bem aqui o regulamento técnico que a gente tem estabelecido, né? Então, eles têm alguns requisitos mínimos exigidos no processo de terapia nutricional dos nossos pacientes. E aí, com o objetivo de garantir toda a vigilância no processo nutricional. E por isso que exige pelo menos um profissional de cada área, né? Então, desde o processo de aquisição até a administração no paciente. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe, então, as atribuições estabelecidas por essa RDC ao farmacêutico, e eu trouxe um pouquinho do que a gente faz na prática com essas atribuições. Então, adquirir, armazenar e distribuir criteriosamente a nutrição enteral e a nutrição parenteral. Aqui eu coloquei que esses processos são feitos tanto pela equipe nossa de padronização quanto a equipe de farmácia. Então, a aquisição é parte da padronização, porque são eles que estabelecem o que a gente vai ter aqui na instituição. E o armazenamento e distribuição é de acordo com as boas práticas de armazenamento, então, é local adequado, temperatura adequada e etc. Participar da qualificação dos fornecedores e assegurar que as entregas das nutrições enterais e parenterais sejam entregues com certificado de análise. Esse processo também é feito pela equipe de padronização. Anteriormente ficava com assistência farmacêutica, quando era só 9 de julho, mas aí viramos DASA e esse processo acabou ficando com o corporativo. Então, eles decidem para toda a rede. Pode passar, por favor. Aqui a gente participa dos estudos e dos desenvolvimentos de novas formulações, tanto para as nutrições enterais quanto para as parenterais. Isso é discutido em conjunto com a equipe médica e com a equipe de padronização. E aí, após essa aquisição, a gente acompanha o consumo. Então, valeu a pena, não valeu? Quais são os perfis dos nossos pacientes? O que está consumindo, o que não está? O que vale a pena padronizar e o que vale a pena despadronizar? Pode passar. Esse indicador é apresentado mensalmente nas reuniões da MTN. Aqui a gente avalia as prescrições médicas quanto à compatibilidade físico-química em droga nutriente e nutriente. Então, aqui são as interações. Eu coloquei a Hospifarma como nutriente, porque as prescrições médicas são feitas e produzidas por eles. Então, eles têm um sistema próprio, então eles que avaliam a interação entre nutriente e nutriente, e aqui a assistência farmacêutica avalia a interação entre droga e nutriente. A gente tem o PAN, eu acho que todo mundo aqui está familiarizado com esse documento, e nas observações dos medicamentos, aparecem as mensagens como essa, por exemplo, que eu trouxe do Prolopa, administrar longe das refeições. Então, aí tem a informação de que deve ser pausado a nutrição 30 minutos antes e 30 minutos após o uso do medicamento. Essa informação do PAN a gente consegue trazer para o sistema também. Então, na observação da prescrição do item, aparece a mesma informação, a fim de facilitar a comunicação aí com a equipe de enfermagem e até para o próprio farmacêutico na hora de fazer o aceite da prescrição médica. Pode passar, por favor. A gente participa de estudo de farmacovigilância e analisa a reação adversa e desvio de qualidade. Eu trouxe um exemplo que a gente teve recente, né, Débora? Dessa dieta. Então, como que funciona? O setor notifica, pode ser por e-mail, mas o ideal é que seja feito pelo nosso sistema Interact. Prontamente, o centro de distribuição já faz o recall de todo o lote que deu problema.
a gente já comunica o fornecedor por meio de uma ficha, a gente tem uma pessoa, um administrativo específico que cuida dessas notificações. E aí a gente faz a ocorrência, envia os dados da nota fiscal, lote e tudo mais para o fornecedor, eles avaliam. E aí, após essa análise, é emitido um laudo técnico, onde ele fala, onde ele dá a conclusão. Se foi um problema em todo lote, se foi uma coisa específica, um lote específico, um produto específico ou a unidade específica. E aí a gente faz a tomada de ação, se a gente libera todo aquele lote que deu problema, ou se a gente faz uma devolução para o fornecedor, e aí eles nos devolve ou em forma de desconto no boleto, reembolso, ou se ele troca por um outro produto, pelo mesmo produto, mas de um outro lote. Pode passar, por favor. A gente tem como função também organizar e operacionalizar todas as atividades que envolvem a farmácia. Então, assim, aqui eu trouxe para vocês o processo de antes da nutrição individualizada, da manipulada. Era um processo bem moroso. Então, o médico fazia a prescrição no sistema MV, o médico nutrólogo fazia a prescrição dos componentes no impresso próprio, o enfermeiro ainda tinha que fazer uma solicitação avulsa no sistema para sinalizar que tinha uma prescrição ali para aquele paciente. A gente tinha que deslocar um mensageiro até o andar, o mensageiro trazia essa prescrição, a gente digitalizava e enviava para a Hospifarma. E aí, só assim, eles iniciavam a manipulação da bolsa daquele paciente. Demorava em torno de 8 horas para fazer todo esse processo. E aí, então, a farmácia, junto com a equipe de nutrólogos, tiveram a ideia de trazer as prescrições para o sistema próprio da Hospifarma, que é o Bainet. Então, hoje o médico faz a prescrição direto no sistema da Hospifarma. O médico continua prescrevendo no sistema MV, porém não precisa mais do processo do enfermeiro fazer essa solicitação avulsa. Então, assim que ele prescreve gera uma solicitação automática para a farmácia. E aí a Hospifarma faz a manipulação da bolsa. Então, diminuiu várias etapas aí do processo. Pode passar, por favor. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e educação continuada. Então, aqui a Paloma já deu uma introdução de um treinamento que a gente teve recente e por que a gente tomou essa iniciativa. Durante os indicadores apresentados na MTN, durante o ano passado, a gente notou que havia muita notificação de desvio de qualidade. Por exemplo, da Olimel, que é a bolsa industrializada que a gente tem padronizado aqui na instituição. E aí a gente foi levantar o porquê e tudo mais. Com os retornos dos fornecedores, eles alegaram que era erro de manuseio mesmo da bolsa. Então, aí a gente, junto com a equipe, né, multi, decidimos fazer uma repescagem do treinamento dessas bolsas, e aí foi em loco, a representante veio aqui, fez todo o treinamento com a equipe de enfermagem, e nesses últimos 2 meses, como resultado, a gente não teve mais nenhuma notificação e nenhuma aperto. Pode passar, por favor. Mantemos a comunicação das substituições ou falta de produto durante a MTN no formato de Fique Informado. Então, como a equipe da MTN tem um representante de cada área, facilita bastante essa comunicação. Então, a gente tem esse formato de documento que a gente faz o depara, ou se é algum item que está em falta, ou se é um item que os médicos avaliaram que teve um maior consumo no último mês. Tudo isso é comunicado, né, pelas reuniões da MTN, e aí a gente vai passando para frente, para o planejamento, enfim. Pode passar, por favor. Aqui, a gente acompanha todas as notificações relacionadas à dieta interal e parenteral, com o objetivo de melhoria interna mesmo e segurança dos nossos pacientes. Eu trouxe um exemplo que a gente teve recente também, de uma dispensação de uma bolsa de dieta interal, foi dispensada na data de validade do produto. Então, no último dia, calhou de dispensar justo essa unidade. Então, como ação e com a ajuda da TI, a gente conseguiu fazer uma configuração no sistema em que ele dispara um e-mail para a gente, automático, e ele tem essa carinha aqui. Então, o que ele informa? O código MV, qual é o produto, que estoque que está esse produto, porque a gente tem estoque em diversas áreas do hospital, tem as satélites e tudo mais, o lote e a validade. Então, ele dispara 2 semanas antes da data de validade. Então, a gente tem um tempo hábil de, se for um erro de
de lote, de quantidade, a gente consegue ter tempo hábil para ajustar e tempo hábil para procurar também, para, como última opção, fazer esse ajuste de quantidade e lote para não perder a rastreabilidade do produto. Pode passar. Obrigada, acabou. Obrigada, Gabi. A gente vai seguir agora com o Dr. Renan, nosso nutrólogo. A sua está aqui, né? Você consegue projetar? Obrigada. Fica à vontade. Boa tarde. Obrigado à nutrição, à equipe de MTN pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês. Eu converso muito com a Rose disso, né, de que eu trabalho aqui no 9 há 4 anos e a gente vê um grande diferencial tanto da equipe da nutrição, da enfermagem, da farmácia, nesse cuidado da assistência nutricional, né? Eu passei por muitos serviços, mas é aqui que realmente eu fiquei, né? Então a gente consegue, na visita multi, na beira-leito, ter informações precisas do paciente. A enfermagem consegue me relatar se o paciente tem tolerância ou não à dieta interal, consegue me passar das evacuações, de aceitação, né, de dieta ou suplemento, a equipe de nutrição também, a gente sempre casa, né, e tem uma comunicação muito efetiva aqui no serviço da nutrologia com a nutrição, com a enfermagem, com a farmácia. Essa semana aí eu enchi bastante a Gabi com algumas mudanças que a gente teve, né, para melhoria ali e certificar a segurança dessa assistência nutricional. Pode passar. Tem um passador aqui? Opa. A Paloma já falou, né, sobre as 2 portarias que a gente tem que regulamentam a terapia nutricional. Então, a gente tem a RDC número 503 e a portaria 272, que é de nutrição parenteral, até um pouco mais antiga, né? Ela define, isso está lá dentro da diretriz, o que é essa MTN? É um grupo formal e obrigatoriamente constituído de pelo menos um profissional de cada categoria: médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico. Logo, a gente também pode ter a contribuição de outros profissionais, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pessoal da qualidade, né? Quem quiser ajudar, né, é sempre bem-vindo nesse suporte aí da assistência nutricional, que a gente sempre conversa, né? Nutrir é muito importante, mas reabilitar também. Então, é muito importante também o papel da fisioterapia durante esse processo. Quando a gente fala de MTN, acho que não tem imagem que representa melhor o nosso trabalho, né, que é o trabalho em equipe. Cada profissional com sua expertise contribui de alguma forma na melhor tomada de conduta. Eu sempre falo isso. Toda conduta que é tomada em equipe multi, o paciente é que sai ganhando. Então a gente consegue ter um melhor desfecho clínico, cada um contribuindo com a sua área. Então a enfermeira entendendo muito bem de catéteres, dispositivos, a nutrição, né, de prescrição dietética, de estimativa de meta calórica e proteica, né, acompanha também beira-leito paciente, a equipe de farmácia assegurando o processo de qualidade do produto, né, tanto da dieta enteral como parenteral. O fono, né, o trabalho de reabilitação da dieta oral, que é muito importante quando a gente está no processo de reabilitação desse paciente. Então, essa visita multi que acontece em todas as UTIs todos os dias é um momento muito importante que define parte das nossas condutas nutricionais, né? Então, o que o médico intensivista discute com o médico titular, junto com a nutrição, a nutrologia, para que a gente chegue numa melhor conduta nutricional, evitando aí a progressão de uma doença relacionada ao status nutricional. Quem trabalha em UTI, né, a gente se depara com esse cenário todos os dias. É um paciente crítico, totalmente invadido, usando droga vasoativa, sedativo. É um paciente que, se está na UTI, é um paciente grave, né? Então, o trabalho da nutrologia, da nutrição, da equipe de MTN está em torno de 60% a 70% dentro do ambiente da UTI. Então, é o local mais sensível do nosso trabalho, onde a gente tem que ser muito seguro, precoce nessa reabilitação nutricional. O que acontece com esse paciente crítico dentro da UTI? Né? Essa doença ativa uma cascata inflamatória aguda, como consequência, a gente tem a sarcopenia secundária à doença crítica. Tem alguns estudos que mostram que a gente perde, em média, 1 quilo de massa magra por dia dentro da UTI.
Então, o nosso papel dentro da MTN é justamente retardar, diminuir o impacto dessa desnutrição relacionada à doença crítica, tá? Então, a gente vê muito paciente entrando, né, bem dentro da UTI, o paciente tem alguma complicação, né, em decorrência da doença e sai na maca, né, sem se conseguir se movimentar. Paciente que não tem doença neurológica, não teve AVC, por que que esse paciente, quando sai da UTI, não anda? Porque a gente tem uma complicação grave, que é a tetraparesia do doente crítico, que é essa perda de massa muscular de forma muito grave e rápida. E aí a gente entende que todo esse processo de reabilitação vai demandar de muito esforço e de trabalho em equipe. Tá? Uma coisa para chamar a atenção de vocês, né, dados, né, do INCA, do Ministério da Saúde, chamam a atenção pela alta incidência de pacientes oncológicos. No triênio aí de 2023 a 2025, teremos 704 mil novos casos. Então, se a gente soma esses 3 anos, a gente vai ter mais de 2 milhões de novos casos de câncer, fora todos os pacientes que já estão em tratamento e que já estão em recuperação. Então, oncologia é um setor sensível aí para as operadoras de saúde, tanto pública como privada. Esse paciente oncológico é um paciente complexo, que demanda de muita atenção, principalmente nutricional. Quem trabalha em oncologia sabe que a desnutrição está presente ali em torno de 70% a 80% dos pacientes oncológicos, né? Porque a célula tumoral é altamente catabólica. Então, a gente tem a doença que faz o consumo, né, essa destruição da massa muscular, e a gente também tem o tratamento, que também sendo muito agressivo, como efeito colateral, muito comum, a gente tem o quê? Anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, prostração, né, que são efeitos colaterais do tratamento. Então, a gente junta dois fatores aí que são responsáveis pela essa desnutrição: a doença oncológica e o próprio tratamento em oncologia. Então, a equipe precisa estar muito bem preparada e atenta para receber esses pacientes. Hoje, a gente sabe que em oncologia, perdas de 2 a 5% do peso, né, já é considerado grave quando esse paciente tem doença oncológica. O que é 5% do peso, né? Esse paciente oncológico muitas das vezes chega para a nossa avaliação 20%, 30% abaixo do peso habitual, que a gente sempre conversa com as equipes. Tem que chamar a equipe de nutrição, a equipe de nutrologia, de forma mais precoce para acompanhar esses pacientes, porque muitas das vezes, se a gente é chamado na fase final ou na fase de caquexia, não tem muita coisa a se fazer, né? Do ponto de vista de terapia nutricional, dependendo da gravidade, a gente acaba ficando de mãos atadas. A gente desenvolveu um protocolo aqui junto com a equipe de oncologia na DASA. Então, os pacientes que internam para fazer quimioterapia, a gente orienta que também seja reportado para nutrologia, aqueles casos mais graves, que precisa ser feito algum estudo de reposição de micronutriente. E também a gente tem um ambulatório de nutrologia voltado só para paciente oncológico, para receber e continuar, né, o cuidado no pós-operatório. O nosso serviço tem se preparado bem para receber esses pacientes oncológicos, né? Agora a gente tem um setor específico da oncologia aqui no Hospital 9 de Julho, que eu acho que vai fazer toda a diferença aí no acompanhamento desses pacientes, que a gente sabe, segundo estatísticas do INCA, que vai chegar com muita força nos próximos anos, e a gente vai ter que conhecer bem essa doença, todos os desfechos clínicos e nutricionais, para que a gente garanta, né, que esse paciente seja devolvido, né, para suas famílias de uma forma digna, né, bem nutrido, sem lesão por pressão, né, diminuir ao máximo o impacto aí da desnutrição relacionada a esse paciente. Dentro dessas diretrizes, o que cabe ao médico, né? Acompanhar esses pacientes críticos em uso de dieta enteral e parenteral, acompanhar os pacientes oncológicos em caquexia, acompanhar pacientes cirúrgicos, tanto no pré como no pós-operatório. Quem tem um pouquinho de experiência em UTI, paciente cirúrgico, sabe que o paciente cirúrgico que é bem nutrido é um paciente cirúrgico que complica menos no pós-operatório. Menor incidência de infecção, menor incidência de deiscência de ferida, menor incidência de fístulas.
Então, nutrir esse paciente é muito importante. Acompanhar os pacientes com lesão por pressão, sarcopenia, geriátricos que estão em uso de dieta enteral. Dieta enteral, né, e a gente sempre está junto com a nutrição, tentando chegar ali numa melhor estimativa de gasto calórico e proteico. Pacientes do TMO, setor muito sensível do serviço, né? Quem tem um pouquinho de experiência sabe que lá precisa-se muito, muito da nutrologia e da nutrição ali nesse suporte, né? Porque esse paciente, em decorrência do tratamento, vai desnutrir, né? Vai perder peso, né? E de alguma forma pode complicar de uma forma mais grave, e lá a gente tem protocolos bem rígidos, tanto pela nutrição como pela nutrologia, para assegurar ali a assistência nessa qualidade do paciente. Avaliação de necessidade de suporte de vitaminas endovenosas, acompanhar os pacientes em cuidados paliativos com foco no conforto. Aproveitando, já convido vocês semana que vem no Grupo AC de Nutrologia, a gente vai discutir justamente isso. Terapia nutricional em cuidado paliativo. O Dr. João do cuidado paliativo vai estar junto com a gente, em oncologia. A ideia é a gente ver a visão de cada um, né? A visão do oncologista, do paliativista, da terapia nutricional, né? Hoje a gente também enfrenta um momento na saúde pública e privada da importância do suporte nutricional, mas também da importância do olhar para o cuidado paliativo, para a gente não ser tão invasivo num paciente em fase final de vida, né? Então, a educação continuada da equipe é muito importante, para que a gente chegue preparado no beira-leito para discutir isso com as famílias, certo? Zelar também pelo cumprimento das diretrizes de qualidade estabelecidas pela BRASP, INASP e INESP. Então, a equipe de nutrologia, né, a gente sempre está atualizando segundo essas diretrizes para que a gente consiga entregar para o paciente a melhor, né, e a mais atualizada evidência científica relacionada ao suporte nutricional. Todas essas entidades se reúnem anualmente para discutir suporte nutricional em paciente crítico, paciente cirúrgico, paciente oncológico, hepatopata. A gente tem guideline para cada tipo de doença e a gente precisa sempre estar se atualizando junto com a equipe de nutrição também. Muito importante que a gente também trabalhe na educação continuada, como a colega anteriormente disse, né? Há 4 anos eu trabalho numa pós-graduação médica, onde a gente tem um foco dentro da nutrologia de trazer um pouco da experiência da nutrologia hospitalar para esses novos médicos, que eu acho que isso vai ser muito importante aí nos próximos anos, para que a gente consiga ter um cuidado maior, um olhar mais atencioso para terapia nutricional. Eu, na minha formação, não tive nutrologia na minha faculdade, fui aprender nutrologia na residência, e 90% dos médicos não têm conhecimento zero ou muito pouco de suporte nutricional. Então, a gente vem com uma nova frente, inclusive a gente está trabalhando junto ao MEC para tentar colocar a nutrologia dentro da cadeira básica da medicina, porque a gente entende que é muito importante, né? 9 de julho vem avançando muito nesse sentido, a gente observa isso nas discussões da UTI ou com os titulares, né, da importância que os médicos da equipe multi têm dado ao suporte nutricional. E isso é muito gratificante, eu acho que isso é o trabalho de contribuição de cada um, da nutrição, da enfermagem, da farmácia e da nutrologia nesse sentido. Então, hoje a terapia nutricional é muito bem vista e necessária aí no cuidado desse paciente, né? Os estudos mostram para a gente que o paciente bem nutrido tem o menor tempo de ventilação mecânica, menor infecção hospitalar, menor custo, né? Cada $1 gasto em terapia nutricional economiza $5, né, no desfecho final desse paciente. Então, a gente sabe que nutrir bem o paciente também gera economia para o serviço de saúde, além do que a gente ajuda esse paciente no melhor enfrentamento da doença. Gosto bastante dessa frase, faço isso para meus alunos lá na pós-graduação, que a terapia nutricional salva vidas. Ela é tão importante como o antibiótico, como a noradrenalina dentro da prescrição, tanto que ela é o primeiro item da prescrição médica, de tão importante que é. E ela é uma terapia. Se a gente entende que é uma terapia, é que ela muda o curso natural da doença. Nutrir faz com que esse paciente se recupere
melhor, mais rápido, e a gente entrega esse paciente de uma forma mais digna para a família no momento da alta. Obrigado. Obrigada a todos. Acho que foram maravilhosas as apresentações, né? Muito feliz. E como o Renan falou, acho que a gente não pode deixar aqui hoje a gente só tinha 1 horinha, então a gente não conseguiu convidar todos, né, do time, mas exaltar todo o time da MTN, cada profissional que participa, porque faz muita diferença e a gente faz muitas construções aqui no dia a dia. A gente ainda tem 10 minutinhos, queria abrir, se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade. Eu queria também reiterar os parabéns e o quanto a gente avançou nesses anos todos, né? Acho que da MTN antiga aqui, acho que só tem eu e a Crisa, né, daquela época, e aí ao longo dos anos os colegas foram chegando. A Aline também está há bastante tempo com a gente, né, Aline? Não sei quantos anos, mas vários, família Gami, a gente brinca. Não. Renan, junto com esse novo time de nutrologia, também compondo e seguindo a história, né? E eu queria parabenizar todos, assim, o quanto foi muito bom ouvir e ver toda essa construção que foi feita, e um agradecimento e um parabéns especial para a Gabi, o quanto que a farmácia, ela evoluiu ao longo desses anos todos, trazendo essa construção, e o quanto eu já elogiei você para a Cris já mais de uma vez, o quanto tem um papel de destaque mesmo, o quanto que evoluiu, e se estende, claro, a todo o time. E eu vejo que até de ferramentas, o quanto a gente melhorou, né, Renan? Quando a gente chegou era a balança, a fita métrica, a gente tem adipômetro, a gente tem dinamômetro para medir força muscular, a gente tem a bioimpedância não só na internação, mas no centro de oncologia com a Claudinha. Então, a gente consegue ter uma análise muito mais aprofundada e olhando o ângulo de fase. Então, a gente vai para uma conversa muito mais robusta, com dados e os nossos indicadores. Então, mensalmente também reportamos na reunião a perda de sondas, as ações que a enfermagem vem fazendo, e muitos parabéns também a gente dá naquela reunião pelas metas e pelos planos de ações quando não atinge as metas. A minha pergunta, também queria fazer uma pergunta para o Renan, Renan, como que a gente vai medir desfecho duro mesmo? Quando a gente olha óbito, a terapia nutricional, a gente percebe que os resultados na literatura são frágeis, mas a gente consegue muito nesse olhar da reabilitação que você trouxe fortemente, como a gente entrega esse paciente. Então, para a gente avançar dos indicadores que a gente tem, pensando em indicadores de qualidade, sobre sobrevida, sobre reabilitação, para que caminho que você acha que a gente tem que seguir? O que você pode nos ajudar a construir juntos indicadores que mostram todo esse trabalho multiprofissional? Como a Rose falou muito bem, a gente tem muita ferramenta aqui no 9 de julho que nos ajuda a criar metodologias, né, e criar dados. A gente tem uma etapa de triagem muito bem feita pela equipe de nutrição. Queria parabenizar, né? Eu sempre vou lá, estou de olho, acompanho, porque é uma etapa muito importante, né? A porta de entrada desse paciente na assistência nutricional é a avaliação de risco. Então, a gente consegue lá ter dados importantes como peso habitual, peso atual, variação do peso, né? Então, as meninas aí estão de parabéns, meninas e meninos do time de nutrição, né? Que isso ajuda muito o trabalho da nutrologia. A gente tem metodologias de avaliação da composição corporal muito efetivas, como a bioimpedância. A gente tem duas bioimpedâncias aqui, multifrequenciais e segmentares, onde a gente consegue dados muito precisos de suporte nutricional. Fechar o diagnóstico de uma caquexia ou de sarcopenia, ângulo de fase, como a Rose disse, hoje está sendo muito estudado e correlacionado à morbimortalidade. Então, eu acho que a gente precisa estratificar. Eu acho que a oncologia é um ponto de partida importante para a gente, né? Criar estratégias aí de aperfeiçoar, utilizar mais essas ferramentas que a gente tem para avaliar o desfecho final, né? Então, utilizar mais a nossa bioimpedância, esses dados, né? Comparar ângulo de fase com suporte nutricional, né? A gente tem muita informação, Rose. Acho que a gente precisa sentar, colocar uma prioridade aí para a gente poder entregar esses resultados, mas acho que é um hospital que nos garante muito
tem um nível de assistência muito alto. Então, a gente consegue trazer de uma forma muito efetiva o suporte nutricional aqui no 9 de julho, né? A equipe de farmácia, sempre que a gente precisa de algum suplemento que não tem, ela se empenha também para ajudar na tentativa de padronização. Como a Gabi falou, acho que a chegada da bolsa pronta para uso ajudou muito nesse sentido, a garantir uma melhor qualidade na assistência, uma maior segurança, mas eu estou à disposição aí para a gente sentar e desenvolver algo. Acho que a gente precisa mostrar, né, como isso faz diferença, né? Todos os estudos mostram, mas a gente tendo um dado nosso vai ser bem interessante também. Conte com a gente. Eu queria até, falando um pouquinho sobre a questão da padronização, que a Gabi até tocou nesse assunto, né? Queria que a Carla, nossa Nutri, contasse um pouquinho que ela vivenciou também desse processo, do quanto que a gente consegue contribuir para isso, porque a padronização, ela garante a sustentabilidade do negócio e ela permite que a gente consiga oferecer para o paciente aquilo que a gente entende que é o melhor para ele. Então, a gente consegue fazer essa busca de tudo que a gente tem disponível no mercado e quais são as indicações para a gente ter. Eu acho que a Carla participou desse processo da última padronização e é legal poder compartilhar, porque às vezes as pessoas não imaginam como é um processo grande, né, para que isso aconteça e chegue lá na ponta, o prescritor poder escolher a melhor dieta, o melhor suplemento, a gente ter disponível. Quando chegou para a gente a nova padronização, tinham várias dietas e vários suplementos como opções ali para a gente analisar. E eu, junto com a Rose e as outras meninas da equipe da MTN, a doutora Lu, sentamos e olhamos tudo, né? O nosso cenário atual, o tipo de paciente que a gente tem aqui no 9, a demanda atual deles, e até conseguimos, além do que trouxe para a gente, né, Rô, do que a padronização apresentou ali, né? Como, por exemplo, a Impact 1.5, né? Foi. Diante da demanda aqui do hospital, aí o doutor Renan trouxe, né? E a gente conseguiu, deu tudo certo, a gente conseguiu incluir na nossa padronização também. Mas é sempre feito dessa forma, né? Olhando diante do que tem no mercado, que são infinitas as possibilidades de dietas e de suplementos, mas o que daquilo que está ali sendo oferecido se encaixa para o nosso perfil de paciente aqui no hospital, né? E mudou recentemente, mas até agora está sendo bem aceito e está indo tudo bem. Obrigada. Exato, exatamente, o processo colaborativo. A gente tem aqui um parabéns da Maiara no chat. Alguém tem mais alguma pergunta? Cris? Eu queria só complementar com relação a essa questão da padronização. É extremamente importante essa análise assistencial e que a gente não pode perder também a questão da saúde financeira do hospital. A gente tem diversas marcas, algumas delas são similares, mas eu entendo, né, não é tão igual a medicamento, mas o quanto que é importante a gente trazer isso como relevância nos modelos de remuneração que a gente tem atualmente das operadoras, né? Isso garante uma saúde financeira para o hospital. Então, não somente a gente fazer uma análise que tem um impacto importante assistencial, mas a gente lembrar por trás que nós somos uma empresa e que a gente precisa ser sustentável. Então, trabalhar dessas duas formas também. É só essa contribuição. Muito bom, obrigada, Cris. E eu queria aproveitar a Aline para ela poder falar um pouquinho para a gente, que eu acho que a enfermagem acaba ficando com o grande corpo da atuação, em especial quando a gente fala desses nossos indicadores, né, que são tão fundamentais e que são institucionais, da questão do volume infundido, né, e eu queria que a Aline contasse um pouquinho, porque é um trabalho gigante, é um trabalho lindo que a gente faz no dia a dia, a gente faz em conjunto, mas a enfermagem é muito responsável por isso, né, então eu queria que você contasse um pouquinho, Aline, como que é no dia a dia que a gente faz para manter esse engajamento das pessoas, estarem responsáveis e contribuírem com isso, porque a gente sabe que a anotação tem muitos detalhes, né? Então, de ter uma anotação adequada no dia a dia, para a gente conseguir fazer o desfecho e o quanto ficar exaltado, o quanto que a gente trabalha nisso no dia a dia para chegar lá no final do mês
fechar esse indicador e não só olhar para ele como um indicador de, o paciente atingiu 80%, não, a gente lembrar que é desfecho, né, que como o Renan falou, é um paciente que vai embora mais rápido, que infecta menos, tem menos dias de ventilador, ou se for um paciente crônico também, o quanto a gente consegue melhorar em qualidade de vida para esse paciente, e acho que a enfermagem tem uma responsabilidade linda e enorme no dia a dia. Bom, eu acho que a enfermagem fica com uma responsabilidade, eu acho que até grande em relação à administração, né, da terapia nutricional. E quando eu falo isso, eu acho que a gente tem que ter uma educação e um olhar para a terapêutica do paciente. Então, eu acho que isso vem muito de como a gente trata isso beira-leito, né? Então, como o doutor Renan disse, a terapia nutricional é uma terapia, né? E vai auxiliar no prognóstico do paciente. Então, realmente, quando a gente para analisar alguns casos e vê que o paciente está em caquexia, sarcopênico, né? Essa relação devido à ausência, né, de micronutrientes e em decorrência da doença, a gente, infelizmente, dessa forma, também faz com que a equipe enxergue isso, daí a importância. Então, acho que esse é um fato importante, fazer com que a equipe enxergue, né, a terapia nutricional como terapia mesmo. E um outro ponto é a educação continuada dos colaboradores, né? É uma ação em cascata, não adianta, porque ele precisa entender qual é a importância disso. Então, qual é a importância de eu colocar corretamente 1 ml hora e qual que é a importância do volume prescrito versus o volume fundido, que a gente bate tanto nessa tecla, né? Então, isso é uma ação também de educação continuada, né? É um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo para com que a gente chegue no efeito desejado. Obrigada. E é tão educação continuada que talvez algumas pessoas não conheçam, não saibam, mas a gente tem um processo de integração aqui no hospital. Então, os colaboradores, todos novos que chegam, passam por esse processo. Primeiro tem uma integração que é do corporativo e depois tem uma integração que é individualizada nossa. E na aula de nutrição a gente faz questão de falar sobre esse tema, tamanha a importância que ele tem. Então, todos os enfermeiros, os técnicos que chegam na instituição são recebidos por nós também, e a gente também faz esse chute inicial aí de tudo que vai acontecer ao longo da jornada, tá? Então, a gente está encerrando o nosso horário. Foi brilhante, foi maravilhoso. Agradeço a todos que vieram presencialmente, tem bastante gente, e todos que estão online. Palominha aqui não conseguiu estar aqui presencial hoje, mas esteve de casa, brilhante conosco. E muito obrigada a todos. Estamos aí no dia a dia com vocês para o que precisarem. Contem com o time da MTN.